Graças a Deus. Pessoal, eu quero que nesses 10 minutos, de uma forma bem resumida, tratar de alguns assuntos que eu julgo ser necessário, mas é claro que eu não vou falar de tudo nesses 10 minutos, é só uma introdução do que eu estou preparando aí, para os próximos meses, sobre uma retrospectiva de 2022. Mas nesses minutos que eu tenho aqui, eu quero adiantar algumas coisas que eu acredito importante, quer seja para o religioso ou não, quer seja para as pessoas de bem ou não. E muita coisa em 2022, talvez pelo excesso de informação e pouco conhecimento, as pessoas acabaram se rendendo, se vendendo às narrativas programadas de prontidão do sistema e acabaram comprando ideias equivocadas, decisões monocráticas, de forma assim bem natural, sem, no mínimo, suspeitar do que estava por trás de tudo aquilo. E, na verdade, passamos por momentos tensos, por momentos desafiadores. A pandemia, de fato e de verdade, ela foi para nós uma pedagogia muito grande em relação ao convívio, em relação à nossa fé, em relação até mesmo à nossa própria individualidade. Mas eu quero tratar especificamente, de forma resumida, sobre a questão da pandemia. Independentemente de polarização, independentemente de A, B ou C, uma coisa precisamos reviver para que possamos chegar a algumas conclusões. E eu fiz isso lá em 2022, como estávamos em um estágio avançado, de pessoas morrendo, de pessoas sendo até então acometidas repentinamente pela Covid. Muita coisa naquela ocasião pegou muitos de surpresa, muitos desapercebidos e, por que não dizer, terem acometidos pela própria Covid-19. Mas uma coisa, algumas perguntas, e eu até tenho as respostas, mas eu quero que você chegue às suas próprias conclusões também, para que você possa, de uma certa forma, filtrar o que aconteceu, relacionado ao que está acontecendo e, consequentemente, o que pode acontecer no futuro. Primeira coisa que nós precisamos entender, que quero que você compreenda e entenda, por que chamar de vacina um experimento? Por que vacina? Se na verdade era um experimento. Não era uma vacina, era um experimento. Então essa é uma das indagações que toda pessoa de bem precisa fazer para chegar a algumas conclusões. Por que o experimento? E por que deu-se status de vacina a um experimento? Quando o presidente no poder, Bolsonaro, e aqui eu não quero falar de A, B ou C, eu quero dar mérito àquilo que ele tentou fazer com muita dificuldade, esmagado pelo sistema como foi. Quando ele havia adiantado que a pandemia se avizinhava, muitas pessoas ignorou. Muitos governadores, muitos prefeitos, a grande imprensa aqui no Brasil, por exemplo, ignorou o que estava acontecendo. E um dos gurus da Globo, Dr. Drauzio Varela, disse que o que poderia acontecer seria uma gripezinha, nada mais do que isso. Quando, na verdade, muitas pessoas morreram, muitos jovens, muitas pessoas sem nenhuma comorbidade aparente vieram a óbito, simplesmente porque foram usados através de um experimento chamado vacina. E outra indagação que eu faço, e você deve fazer a mesma coisa, para concluir como o engodo aconteceu naquele ano, por que especialistas, por que pesquisadores levaram em consideração, fizeram políticas públicas publicitárias no tratamento precoce e que foi ignorado mundo afora? Tratamento precoce esse que está na indústria farmacológica há mais de 70 anos, como cloroquina, hidroxicloroquina. Como que tudo isso
foi ignorado, foi demonizado mundo afora. A ONU, OMS, porque não havia segurança nem eficácia. Não havia segurança nem eficácia no tratamento precoce para pessoas que estavam no início do contágio da doença. Mas o experimento chamado vacina tinha eficácia e tinha segurança. Quando Bolsonaro foi tido como genocida, como negacionista, uma das primeiras ofertas que ele teve da vacina, se não me falha a memória, a Janssen, era de que havia a oferta a ser oferecida, mas o fornecedor, a empresa, não se comprometia com nenhum dano causado pelos efeitos colaterais. Mas como assim? Como que você oferta um tratamento e você não se responsabiliza pelas ações colaterais, pelos danos causados no corpo daquela pessoa que vai ingerir aquele medicamento? Então, são coisas que, querendo ou não, passou por desapercebida por muita gente. E quantas pessoas desinformadas que foram naquela onda de negacionista, de genocida, quantos profissionais, como a doutora Anice Yamaguchi, que foi participar daquela CPI do circo, aonde ali massacraram ela, tentaram desfazer do currículo brilhante que ela tem, como médica, como doutora. Ela falou com propriedade de tudo aquilo que ela conhecia. Mesmo assim, ela foi ignorada. Eu estou falando dela, mas teve outras pessoas que conheceram de perto o que estava acontecendo, defenderam também o tratamento precoce nos estágios iniciais do vírus. Só que não. As grandes big techs, os grandes conglomerados de comunicação, demonizaram o tratamento precoce e endeusaram o experimento chamado Covid-19. Consequência disso, quantos se renderam ao experimento e ignoraram o tratamento precoce? Quantas pessoas sem nenhuma comorbidade aparente veio a óbito simplesmente porque tomaram 2, 3, 4 picadinhas da chamada vacina da Covid, que na verdade era um experimento e que muitas pessoas, sem se dar conta do que estava acontecendo, se renderam àquilo no medo de perder a sua vida. Passou-se algum tempo, vieram aí o que muitos imaginavam que ia acontecer, mas não tinham força para falar, porque qualquer um que tivesse uma opinião contrária contra a vacina, seja ele artista, cantor, pastor, especialista, essa pessoa era censurada. Essa pessoa, ela tinha a sua rede derrubada pelo sistema. E quantos e quantas, no afã do momento, da empolgação de que essa era a solução, omitiram o fato de que havia um tratamento precoce para quem optasse por ele, não fizeram questão de conduzir as pessoas à forma mais prática de sobreviverem. Muitas morreram e até hoje, muitas têm consequências justamente pelas reações adversas da chamada vacina da Covid, que na verdade não passava de um experimento. E o tratamento precoce, banalizado, demonizado pelas big techs, pelo grande conglomerado de comunicação, passou a não ser importante quanto a tal vacina, que nada mais era do que um experimento e que muitos tiveram as suas vidas ceifadas por 2, 3 ou 4 picadinhas. A verdade é que o que estava por trás de tudo isso era a vontade de salvar vidas? Não, nunca foi de salvar vidas, mas havia políticas de interesse gigante por trás das ofertas e vendas de vacinas. É só um resumo do que eu estou preparando para os próximos meses. Deus abençoe a sua vida.